Oi, pessoal! Bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar juntos nos fundamentos da computação quântica e também da otimização, usando como guia os primeiros 4 capítulos do livro A Practical Guide to Quantum Machine Learning and Quantum Optimization. O livro é do Elias F. Combarro e do Samuel Gonzalez Castilho, e a nossa missão aqui é, tentar desmistificar um pouco esse campo, né? Que parece super complexo, especialmente para quem não vem da física quântica. Vamos ver se a gente entende o que são esses tais qubits, como funcionam os circuitos quânticos e como ferramentas tipo Qiskit e PennyLane deixam a gente experimentar com isso. Ring e Cubo. E depois vamos explorar uma outra abordagem que é bem fascinante, a computação quântica diabática e o tal do Quantum Annealing. Parece bom. Preparados. Então vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. Começando pelo básico, né? Pelos blocos de construção. E o bloco fundamental é o qubit. Primeiro tem que esquecer o bit clássico, aquele 0 ou 1 e pronto. O qubit é mais flexível, digamos. Aquela analogia da moeda girando no ar é perfeita, né? Antes de cair, ela não é nem cara, nem coroa. É uma mistura das duas. Isso, essa é a superposição. É a capacidade do qubit de existir em múltiplos estados ao mesmo tempo. Cada estado tem uma certa probabilidade associada, sabe? Entendi. Ele fica meio indeciso. Isso. Mas essa indecisão da superposição é só o começo da estranheza quântica. Tem também o emaranhamento, ou entanglement. O Einstein, que não gostava muito da ideia, chamou de ação fantasmagórica à distância. Fantasmagórica. Boa definição. Pois é, a analogia das luvas que o livro usa é ótima. Imagina 2 luvas magicamente conectadas, você abre uma caixa, vê a luva direita. Naquele exato instante, você sabe que a outra caixa pode estar do outro lado do universo, tem a luva esquerda. Com qubits emaranhados é parecido. Medir um afeta instantaneamente o resultado da medição do outro. Não importa quão longe eles estejam, é uma correlação muito, muito profunda. Não tem nada igual no mundo clássico. Realmente fascinante e um pouco assustador. Tá, e como a gente controla essas coisas tão exóticas? Aí entram as portas quânticas, certo? Exatamente. As portas quânticas são as operações, as ferramentas que a gente aplica nos qubits para manipular o estado deles. O livro introduz algumas básicas, mas essenciais. As portas Pauli, X, Y, Z, que basicamente fazem rotações no estado do qubit. E tem a porta Hadamard, AH. Essa chave para criar a superposição. Ela pega um qubit que está definido, tipo 0, e joga ele naquela mistura de 0 e 1. O livro até mostra a esfera de Bloch, que é um jeito de visualizar o estado do qubit e essas rotações. Ajuda a ter uma intuição. Legal, então as portas são as operações, e quando a gente junta várias portas e qubits, Aí você tem um circuito quântico. É a sequência de operações, o algoritmo. Mas tem um ponto crucial. No final de tudo, para a gente ter uma resposta que faça sentido no nosso mundo clássico, a gente precisa medir os qubits. a hora da verdade. Isso. E nesse momento, a superposição some, ela colapsa. O qubit escolhe um lado, digamos, e entrega um resultado. 0 ou 1. A probabilidade de ser 0 ou 1 depende do estado quântico em que ele estava antes da medição. O livro usa a notação de Dirac para descrever isso matematicamente, com aqueles símbolos colchete e os cats e os bra. Pode parecer intimidador no começo, mas na verdade é uma linguagem que simplifica bastante as contas para quem trabalha com isso. Ok, então temos os conceitos, qubit, superposição, emaranhamento, as portas para mexer neles e a medição para ver o resultado. Mas como a gente coloca a mão na massa, sem precisar de um laboratório de milhões? O livro parece bem prático nisso. Quais as ferramentas principais que ele mostra? Ele é bem pé no chão nesse sentido, destaca 2 plataformas de software que são, muito usadas hoje, Qiskit, que é da IBM, e PennyLane. São bibliotecas, frameworks que você usa geralmente com Python. Com elas dá para fazer tudo. Desenhar os circuitos, simular eles no seu computador com perfeição matemática, né? E o mais interessante, mandar esses circuitos para rodar em computadores quânticos de verdade, que a IBM e outras empresas oferecem acesso pela nuvem. Pera aí,
Dá para usar um computador quântico de verdade, assim, pela nuvem? Dá. Claro, tem filas, limites, mas é acessível. O livro também menciona outras opções, como o Qsheet da Microsoft e o Quark, que é um simulador online bem visual, ótimo para começar a brincar e entender como as portas agem. E como é usar essas ferramentas na prática? O livro mostra código, mas qual a sensação geral? É tipo programar normal? É parecido, mas com conceitos diferentes. No Qiskit, por exemplo, a lógica é: primeiro, você define quantos qubits você vai precisar e quantos bits clássicos para guardar os resultados das medições. Depois, você vai adicionando as portas, uma por uma. Tipo, aplica a Hadamard no qubit 0. Agora faz uma CNOT entre o qubit 0 e o 1. Essa CNOT é uma porta que cria emaranhamento. Ah, como se fosse montando um fluxograma de operações? Exato. E no final, você manda medir. O PennyLane tem uma pegada um pouco diferente, ele se integra mais com o pessoal de Machine Learning, usam os conceitos como QML.device para dizer onde vai rodar e umas funções com @qml.keyNode para definir o circuito. Mas a ideia central de construir a sequência de operações é a mesma. Entendi. E aí vem um ponto que você já mencionou, e o livro parece reforçar. A diferença é enorme entre rodar no simulador e rodar no hardware de verdade, né? Nossa, sim. Esse é um dos pontos mais importantes, eu diria. Os simuladores são perfeitos, matematicamente puros. Eles fazem exatamente o que a teoria manda. Agora, o hardware quântico real, Ele é barulhento. Barulhento. Como assim? ele sofre com ruído. São pequenas imperfeições, sabe? Vibrações, campos magnéticos perdidos, interações com o ambiente. Tudo isso bagunça um pouco o estado delicado dos qubits. Causa erros. O livro dá um exemplo muito claro. Você monta um circuito para criar um estado emaranhado simples, que, teoricamente, só deveria dar resultado 00 ou 11 na medição. Aí você roda no hardware real. E aparecem também resultados 0, 1 e 10, com uma certa frequência. Ah, então os erros não são só teóricos, eles aparecem mesmo nos resultados. Aparecem. E esse ruído não é um detalhezinho técnico, é o grande desafio atual. É o que limita o tamanho e a complexidade dos cálculos que a gente consegue fazer hoje. Lidar com o ruído, seja corrigindo os erros ou mitigando eles, é a corrida do ouro na área. É a chave para destravar o potencial real dessas máquinas. Entendido. É a diferença entre o mapa perfeito e o território real, cheio de obstáculos. Bom, agora vamos para a parte aplicada. Como essa tecnologia quântica toda pode ajudar a resolver problemas de otimização, aqueles bem cabeludos? O livro usa o MaxCut como exemplo principal, né? Você pode explicar rapidinho de novo o que é o MaxCut? Claro. Imagina que você tem uma rede de amigos no Instagram, por exemplo. Os pontos são as pessoas, as linhas são as conexões de amizade. O problema MaxCut é: como eu divido todo mundo em dois grupos, grupo A e grupo B, de forma que o número de amizades entre os grupos seja o maior possível? Ah, tipo maximizar as conexões que cruzam a divisão. Exatamente. Você quer cortar o maior número possível de linhas de amizade que ligam alguém do grupo A com alguém do grupo B. Parece fácil para poucos amigos, mas imagina uma rede social gigante. Encontrar a divisão ótima vira um pesadelo computacional para os métodos clássicos. É um problema NP difícil. Tá, problema difícil. E a quântica entra como? O livro fala do modelo de Ising. O que é isso? Tem a ver com ímãs, né? Isso mesmo. O modelo de Ising veio lá da física estatística para descrever o magnetismo. Imagina um material com um monte de pequenas partículas magnéticas, os spins. Cada spin pode apontar para cima, +1, ou para baixo, -1. Eles interagem entre si. A grande sacada, que é genial mesmo, foi perceber que muitos problemas de otimização combinatória, incluindo o MaxCut, podem ser reescritos como um problema de encontrar a configuração de spins, +1 ou -1 para cada vértice do nosso grafo de amigos, que resulta na menor energia total desse sistema de Ising. Menor energia. Sim, a energia calculada por uma função, o Hamiltoriano.
Ele basicamente soma as interações entre os spins vizinhos. No caso do MaxCut, a gente associa cada pessoa a um spin. +1 se ela vai para o grupo A, -1 se vai para o grupo B, por exemplo. E a gente constrói o Hamiltoniano de um jeito que minimizar a energia dele seja a mesma coisa que maximizar o número de amizades cortadas entre os grupos. Uau! Então, achar a energia mínima do modelo de Ising resolve o MaxCut. Mas isso ainda parece física clássica. Cadê o quântico aí? A ponte para o quântico está em como a gente representa esses spins +1 e -1. Lembra da porta Pauli Z que a gente falou? Lembro, ela está ligada à medição do qubit C0 ou 1. Exato. Medir o operador Z num qubit no estado 0 dá um resultado associado a +1. Medir no estado 1 dá um resultado associado a -1. Pronto. A gente pode usar um qubit para representar cada spin do nosso problema e as interações entre os spins, tipo spin J vezes spin K, no modelo de Ising, a gente representa no mundo quântico com termos tipo ZJ vezes ZK, o operador Z aplicado no qubit J e no qubit K no nosso Hamiltoniano quântico. Então, o problema de otimização vira: qual estado quântico psi, uma superposição de todas as configurações possíveis de zeros e uns, minimiza o valor esperado desse Hamiltoniano H. Esse valor esperado é calculado como psi-H-psi. A gente usa a mecânica quântica para explorar esse espaço de energia e achar o mínimo. Entendi. A gente meio que pergunta para o sistema quântico qual configuração tem a menor energia. Era uma boa forma de pensar. E o livro também apresenta uma outra formulação muito popular na prática, chamada QUBO, que é otimização binária quadrática irrestrita. QUBO. Parece mais um nome complicado. É parecido com o Ising, mas em vez de usar variáveis +1 e -1, usa variáveis binárias normais, 0 e 1. A vantagem é que muitos problemas de otimização, tipo o problema da mochila, sabe, escolher itens para levar numa mochila, maximizando o valor sem passar do peso, já são naturalmente escritos como QUBOs. E o legal é que tem uma conversão matemática simples entre Ising e QUBO. Então, dependendo do problema ou do hardware quântico que você vai usar, pode ser mais fácil trabalhar com um ou com outro. O livro mostra como usar o Qiskit para calcular esses valores esperados dos Hamiltonianos, tanto na forma Ising quanto QUBO. Certo, então essa é uma abordagem, usar circuitos quânticos, preparar estados e medir a energia deles para achar a solução de energia mínima. Mas o livro traz outra forma, né? Aquela computação quântica adiabática e o quantum annealing, que é aí. Como é que funciona essa? É bem diferente. É uma filosofia bem diferente, sim. Em vez de construir um circuito com portas lógicas passo a passo, a ideia aqui vem do teorema diabático. Teorema diabático. Ok? Imagina de novo aquele terreno montanhoso complexo, onde o ponto mais baixo é a solução do nosso problema de otimização. A computação adiabática faz o seguinte: ela começa com um sistema quântico bem simples, num terreno inicial muito fácil, cujo ponto mais baixo, estado fundamental, a gente conhece e sabe preparar facilmente. Aí você começa a transformar esse terreno fácil, bem devagarzinho, adiabaticamente, no terreno complexo do seu problema. O teorema garante que, se essa transformação for lenta o suficiente, o sistema quântico que começou lá no fundo do vale inicial vai continuar seguindo o fundo do vale conforme o terreno muda. E vai terminar No ponto mais baixo do terreno final, que é justamente a solução do problema de otimização que a gente queria resolver. Nossa, isso parece elegante. Quase como deixar a natureza achar o caminho de menor energia pra gente. E como isso vira máquina? O livro fala da D-Wave, né? Exato. O Quantum Annealing QA é a implementação prática dessa ideia diabática. E a D-Wave é a empresa que mais investiu nisso. Eles constroem processadores quânticos específicos para isso, os annealers. O livro entra em detalhes técnicos importantes sobre o hardware deles. Por exemplo, as topologias. Como os qubits são fisicamente conectados uns aos outros no chip. Eles mencionam as arquiteturas Chimera e Pegasus, mostrando como essa conectividade foi melhorando com o tempo. E aqui surge um desafio prático enorme chamado embedding. embedding. O que é isso?
Parece importante. É crucial. Pensa no grafo do nosso problema Max-Cut. Com os amigos e as amizades, ele tem um certo padrão de conexões. O chip quântico da D-Wave também tem um padrão de conexões entre os qubits, mas geralmente é um padrão mais fixo, mais regular, tipo uma grade ou algo assim. O embedding é a tarefa, que às vezes é uma arte, de mapear as conexões do seu problema nas conexões que existem fisicamente no chip. Muitas vezes, um vértice do seu problema não pode ser mapeado para um único qubit físico porque ele não tem as conexões certas com os vizinhos. E aí? O que se faz? Aí você precisa usar vários qubits físicos, trabalhando juntos, em sincronia, para representar uma única variável lógica do seu problema. Esses grupos de qubits físicos são chamados de cadeias, chains. Então, peraí. Quer dizer que um problema que, na teoria, precisaria, 50 qubits, na prática pode precisar de centenas no chip só para conseguir fazer esse mapeamento, esse embedding. Isso parece comer muito recurso. Exatamente. Esse é um dos grandes gargalos práticos do Quantum Annealing. Fazer um bom embedding, encontrar cadeias eficientes, é fundamental para o desempenho. Se as cadeias forem muito longas ou quebrarem durante o processo, o resultado pode não ser bom. E além do embedding, o livro menciona outras coisas que precisam ser ajustadas com cuidado. Tem o reverse annealing, que é uma técnica onde você começa perto de uma solução que você já acha boa e tenta refinar ela usando o annealer. Tem os multiplicadores de Lagrange. Que nome é esse? São pesos que você coloca na sua função QBU para penalizar as soluções que não respeitam alguma regra do problema original, tipo, se no problema da mochila você colocasse itens demais. E tem a força de acoplamento das cadeias, que é um parâmetro para garantir que os qubits de uma cadeia se comportem como um só. Entendi. Não é só jogar o problema lá e esperar. Tem toda uma engenharia por trás para fazer funcionar bem. Com certeza. E o software da D-Wave, o kit chamado Ocean, tem ferramentas para ajudar com isso. Inclusive, eles oferecem solvers clássicos e híbridos. Por exemplo, um exact solver que resolve problemas pequenos de forma exata no computador normal para comparar, e um Leap Hybrid Sampler, que mistura poder de processamento clássico com o quântico para tentar resolver problemas maiores. O ponto é que interagir com esses sistemas, seja o Gate-Based do capítulo 3 ou o Annealing do capítulo 4, exige bastante conhecimento e experimentação para tirar o melhor resultado. Uau! Realmente uma jornada e tanto nesses 4 capítulos. Vamos recapitular rapidinho? Capítulo 1, os fundamentos. Qubits, superposição e emaranhamento. Capítulo 2, as ferramentas para programar isso, tipo Qiskit e Pennylaney. E o alerta sobre o ruído no hardware real. Aí, capítulo 3, mostrou um caminho para a otimização. Traduzir o problema para Ising ou Cubo e usar circuitos para medir energia. E o capítulo 4 apresentou um caminho bem diferente. O Quantum Annealing, buscando a solução pela evolução lenta do sistema, o tal do adiabótico. Como você vê a conexão entre essas partes? Qual a lógica da progressão? A progressão faz todo sentido. Primeiro, você aprende o alfabeto e a gramática quântica, Cap 1. Depois, você ganha as ferramentas para escrever nessa linguagem, Cap 2. Mas já sabendo que o papel pode ter umas manchas, o ruído. E aí, os capítulos 3 e 4 mostram 2 formas diferentes de escrever um texto com um propósito específico, a otimização. O capítulo 3 usa um modelo de computação baseado em portas, Gate-Based, que é mais geral. O capítulo 4 usa o modelo adiabático annealing, que é mais especializado para otimização. Os dois querem chegar no mesmo lugar, achar o estado de menor energia que representa a solução ótima, mas usam estratégias fundamentalmente diferentes. É como ter uma chave de fenda e uma chave de boca para apertar o mesmo parafuso. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Excelente resumo. Pensando nesses fundamentos e nessas 2 abordagens, como você imagina que esse campo vai estar daqui a uns 10 anos? O que esses capítulos iniciais já deixam a gente antever sobre o futuro? Olha, prever o futuro em tecnologia é sempre arriscado, né? Mas algumas tendências parecem claras a partir daqui. Primeiro, o óbvio. O hardware vai continuar melhorando.
Mais qubits, qubits com mais qualidade, menos ruído, que ficam coerentes por mais tempo e talvez com conexões mais flexíveis entre eles. Como a evolução do Chimera para o Pegasus, que o livro citou, sugere. Isso vai demandar, e ao mesmo tempo permitir, técnicas melhores de mitigação de erro. E além de só medir ruído, Cap2, e começar a lidar com ele ativamente. Segundo, acho que as abordagens híbridas que misturam o clássico e o quântico vão ser dominantes por um bom tempo. Usar cada um onde é melhor. E terceiro, a aplicação vai se alargar. O foco aqui foi otimização, mas o título do livro já entrega: Quantum Machine Learning. Essa área deve crescer muito conforme as máquinas ficam mais poderosas. Mas os desafios que já apareceram aqui vão continuar centrais: escalabilidade, construir máquinas grandes e confiáveis, e o controle de ruído. Essas são as montanhas que a gente ainda precisa escalar nos próximos anos. Muito bom. Com isso, a gente encerra essa nossa primeira exploração do A Practical Guide to Quantum Machine Learning and Quantum Optimization. Fomos dos conceitos quânticos mais básicos, passamos pelas ferramentas de programação e vimos duas maneiras diferentes de aplicar isso tudo para resolver problemas de otimização. Foi bastante informação, mas espero que tenha sido esclarecedor. E para fechar, queria deixar uma pergunta no ar, que surgiu muito da nossa conversa sobre o capítulo 4 e o tal do embedding. Será que a corrida pela chamada vantagem quântica vai depender mais da nossa inteligência em formular os problemas de um jeito que o hardware atual entenda bem? Ou vai depender mais da força bruta de simplesmente ter mais qubits e qubits melhores? Ou seja, o quão importante vai ser a habilidade de fazer esse embedding inteligente versus só ter um chip maior? Onde está o equilíbrio entre o algoritmo e a máquina nesse campo? Excelente pergunta para a gente pensar. Fica aí a reflexão. Agradecemos ao livro por dar uma base tão rica para a nossa conversa. Esperamos que tenha sido útil e instigante para todo mundo que ouviu. Até a próxima. Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no Deep Dive. Hoje, temos em mãos alguns capítulos bem interessantes de um guia prático sobre computação quântica e aprendizado de máquina quântico. Exatamente. Vamos focar nos capítulos 5, 6, 7 e 8 do livro A Practical Guide to Quantum Machine Learning and Quantum Optimization, do Elias Combarro e do Samuel Gonzalez Castilho. É uma fonte muito rica, né, para a gente entender alguns algoritmos quânticos que, estão ganhando bastante destaque. E a nossa missão aqui é tentar desembrulhar um pouco esses algoritmos QAOA, GAS, Vicky-Lee, e também dar uma primeira olhada no mundo do aprendizado de máquina quântico, o tal do QML. A gente quer fazer isso de um jeito claro, sabe? Conectando as ideias e, quem sabe, pensando um pouquinho sobre o futuro disso tudo. E o melhor, sem precisar de um doutorado em física quântica para acompanhar. É um desafio bem legal, porque são conceitos, bem poderosos mesmo. A ideia é pegar a essência do que esses algoritmos fazem, né? E por que eles são tão promissores. Confesso que a minha curiosidade está grande. Esses nomes, QAOA, Vicky-E, parece coisa de ficção científica, né? Mas a promessa é resolver problemas bem reais. Vamos começar a desvendar isso então. Beleza. Começando pelo capítulo 5. QAOA, o Quantum Approximate Optimization Algorithm. Qual é a grande ideia por trás dele? Para que ele serve, na prática? Bom, o QAOA foi pensado para atacar problemas de otimização combinatória. Sabe aqueles problemas onde tem um monte de combinações possíveis e você quer achar a melhor, tipo a melhor rota para um entregador ou a configuração mais eficiente de alguma coisa? O livro até conecta isso com os problemas Kuebo e Ising, que foram vistos antes, né? A inspiração principal vem da computação quântica adiabática. Computação adiabática. Isso tem a ver com mudar as coisas bem devagarinho, certo? Como é que o QAOA se inspira nisso? Exato. Na computação adiabática, a ideia é começar com um sistema quântico, num estado bem simples, fácil de preparar. E aí, bem lentamente, você vai transformando as regras do jogo, o hamiltoniano, para as regras que descrevem o problema que você quer resolver.
Se for lento bastante, a teoria diz que o sistema fica sempre no estado de menor energia. E no final, essa menor energia é a solução ótima. O QAOA faz algo parecido, só que em passos, sabe? De forma discretizada. Ah, entendi. Então, em vez de ser uma transição suave, são tipo etapas. É isso. E como funciona na prática esse circuito do QAOA? Basicamente, o circuito alterna entre duas operações principais. Uma que meio que mistura os qubits é o chamado mixer hamiltoniano, H0, geralmente ligado ao operador X. E a outra que aplica os custos do problema de otimização. É o hamiltoniano do problema, H1, que normalmente é um modelo de Ising. A intensidade e a duração de cada uma dessas operações são controladas por parâmetros. O livro chama eles de beta e gama. Então, esses parâmetros beta e gama são tipo uns botões que a gente fica ajustando. É uma ótima analogia. Pensa que você tem esses dois botões, o objetivo é achar a combinação perfeita deles, o beta e o gama, que no final do processo todo deixa o sistema quântico num estado que representa a melhor solução possível para o problema que está quantificado no H1. Ou pelo menos uma solução muito boa, né? E como a gente sabe se essa sintonia tá boa? Quer dizer, como é que se mede o quão boa é a solução que a gente encontrou? Medindo a energia do estado final que o circuito preparou. A gente calcula o valor esperado do hamiltoniano do problema, o H1. E aqui entra um conceito-chave da quântica, que é o princípio variacional. Ele diz basicamente que a energia que você mede para qualquer estado tentativa nunca vai ser menor que a energia da solução real ótima, que é o estado fundamental. Então o jogo é ajustar o beta e o gama para minimizar essa energia medida. Quanto menor é a energia, mais perto a gente está da solução ideal. Faz sentido. E o livro entra em detalhes de como montar esse circuito? Tipo, quais portas usar? Sim, ele descreve a estrutura. Geralmente começa com os qubits numa superposição, aquele estado plus, bracket, sabe? Aí aplica repetidamente as operações controladas pelo beta, o mixer, e pelo gama, o problema. As portas quânticas específicas, bom, elas dependem da forma exata do H0 e do H1, mas costuma envolver portas de rotação e interações entre qubits, mas tem um ponto crucial. Isso não funciona sozinho. Como assim não funciona sozinho? Precisa de mais alguma coisa? Precisa de um computador clássico trabalhando junto. O circuito quântico, ele prepara o estado e mede a energia para um certo par de beta e gama. Essa informação vai para um programa clássico, um otimizador. Esse otimizador analisa o resultado e sugere novos valores de beta e gama para a gente tentar na próxima rodada. É um ciclo, entende? O quântico prepara e mede, o clássico analisa e sugere. Ah, então é um trabalho em equipe, quântico clássico. E essas ferramentas tipo Qiskit, Penny-Lane, elas ajudam a montar isso tudo. Ajudam e muito. Elas abstraem boa parte da complexidade. O Qiskit, por exemplo, tem classes como a KOA, que cuidam de montar o circuito e interagir com o otimizador clássico. O Penny-Lane também tem módulos específicos para KOA. A ideia é que a pessoa possa focar mais em definir o problema de otimização em si. Entendi. Mas uma dúvida que fica por causa do nome. Approximate. Ele sempre acha a melhor resposta mesmo? Ou é só uma resposta boa o suficiente? O nome é bem honesto, viu? Para muitos desses problemas de otimização combinatória, achar a resposta exata é extremamente difícil. Talvez até impossível para problemas muito grandes, mesmo com os supercomputadores clássicos que a gente tem. O QOA não garante a solução ótima sempre, não. O objetivo é usar a capacidade quântica para encontrar soluções que sejam muito boas e de forma mais eficiente do que os métodos clássicos conseguiriam para certos tipos de problema. É uma busca por uma vantagem prática, né? Entendido. Então, o QOA tenta sintonizar a resposta da melhor forma possível. Vamos para o capítulo 6, então, que fala do GAS, Grover Adaptive Search. A abordagem aqui é diferente, né? Sim, a estratégia já muda bastante. O GAS usa o famoso algoritmo de busca de Grover. O Grover é conhecido por acelerar buscas em bancos de dados sem estrutura, tipo
Acharam um nome numa lista telefônica gigante, que não está em ordem alfabética. O GAS adapta essa ideia para otimização. Em vez de procurar um item específico, ele procura por uma solução que tem um custo menor do que a melhor solução que a gente encontrou até aquele momento. Interessante. Usar uma ferramenta de busca para otimizar. E como funciona essa parte adaptativa dele? Olha, começa com uma solução qualquer, pode ser aleatória mesmo. Aí, ele usa o algoritmo de Grover para buscar no espaço de todas as soluções possíveis por qualquer outra solução que seja melhor, ou seja, que tenha um custo menor. Se ele achar essa nova solução vira a referência. E aí o processo se repete, busca de novo, agora por uma solução ainda melhor que essa nova referência. Continua assim, adaptando a busca a cada melhoria que encontra. Parece inteligente. Mas, peraí, o algoritmo de Grover precisa de um oráculo, né? Aquela coisa que marca os itens que ele está procurando. Como é que funciona o oráculo do GAS, que tem que marcar soluções que são melhores? Esse é o grande pulo do gato e também o desafio técnico do GAS. Construir esse oráculo que consegue identificar os estados X, onde o custo G de X é menor que o custo da referência atual, G de Y. O livro menciona uma técnica que veio de um artigo do Gilliam, Warner e Gonçalves, que é considerada bem eficiente para fazer isso para problemas de otimização comuns, tipo Q-Borrow. Eles usam umas coisas chamadas codificação de fase e a transformada quântica de Fourier, a QFT. Nossa, codificação de fase QFT, isso já começa a soar bem complicado. Dá para ter uma ideia do que eles fazem sem ter que mergulhar na matemática toda? A ideia central, assim, de forma simplificada, é usar propriedades quânticas para calcular a diferença de custo entre uma solução candidata X e a referência Y. Quer dizer, calcular G de X menos G de Y. A QFT ajuda a extrair o sinal dessa diferença. Se o sinal for negativo, significa que G de X é menor que G de Y, certo? Aí o oráculo marca essa solução X para o Grover poder encontrá-la. É um truque quântico bem engenhoso para fazer essa comparação de forma eficiente, lá dentro do algoritmo. Mas sim, a construção desse oráculo é sem dúvida mais elaborada que a de outros algoritmos. E o Qiskit também já tem isso pronto para usar? Tem sim. O Qiskit oferece o Grover Optimizer. Ele implementa essa lógica toda, permitindo usar o GAS para resolver problemas de otimização. Inclusive, ele consegue converter problemas que têm restrições para o formato cubo, que é o que o algoritmo entende melhor. Certo. Comparando rapidamente, então, QoA e GS. Qual dos dois parece ter mais, digamos, tração hoje em dia para resolver problemas de otimização? Olha, pelo que o livro sugere e pelo que a gente vê na comunidade científica, parece que os algoritmos variacionais, como o QoA e o VQE, que a gente vai ver daqui a pouco talvez, sejam vistos como mais promissores ou mais flexíveis no momento. Especialmente se a gente pensar no ruído que existe nos computadores quânticos de hoje. A complexidade de construir o oráculo do GAS pode ser um fator limitante, sabe, em termos dos recursos quânticos que ele exige. Faz sentido. Um mais simples ou menos exigente pode ser melhor na prática agora. Isso nos leva direto para o capítulo 7 e para o VQE. Variational Quantum Eigensolver. Pelo nome, a Eigensolver, ele está buscando uma coisa diferente, né? Autovalores. Exatamente. O objetivo principal do VQE é encontrar o menor autovalor, eigenvalue, em inglês, de um determinado hamiltoniano H. Em física, e principalmente em química, esse menor autovalor geralmente representa a energia do estado fundamental do sistema, ou seja, a configuração de menor energia possível. E adivinha só, muitos problemas de otimização também podem ser mapeados para encontrar o estado de menor energia de um hamiltoniano específico. Ah, então ele também serve para otimização, mas por um caminho um pouco diferente. E como ele funciona? Ele também usa aqueles parâmetros ajustáveis, tipo o QoA? Sim, ele é muito parecido com o QoA nesse aspecto. Ele também é um algoritmo variacional, híbrido, quântico clássico. A ideia geral é a seguinte:
Primeiro, você define um circuito quântico que tem parâmetros ajustáveis. Isso é chamado de ansatz, psi de θ. Pensa nisso como um molde para o estado quântico que pode ser ajustado mexendo nesses parâmetros θ. Segundo, você usa o circuito quântico para preparar esse estado psi de θ para um certo conjunto de parâmetros θ. Terceiro, você mede o valor esperado da energia desse estado, ou seja, que é o V Tθ H Tθ. Quarto, você passa essa energia que mediu para um otimizador clássico. Esse otimizador vai analisar e sugerir novos valores para os parâmetros θ, tentando minimizar a energia. E quinto, você repete os passos 2, 3 e 4 várias vezes até encontrar os parâmetros θ que dão a menor energia possível com aquele ansatz específico. Essa energia mínima encontrada é a aproximação que o VQE dá para o estado fundamental. Entendi a lógica do loop. É bem parecido com o que é a QA mesmo. Mas como é que você mede essa energia psi-θh? Psi-θ na prática. O Hamiltoniano H pode ser uma coisa bem complexa, não? É uma ótima pergunta. A estratégia é quebrar o problema em pedaços menores. Normalmente, o Hamiltoniano H pode ser escrito como uma soma de termos mais simples. Esses termos são formados por combinações dos operadores Pauli, aqueles x, y, z e a identidade. Por exemplo, H pode ser algo como, 0,5 vezes xx mais 0,3 vezes zi menos 0,1 vezes yz. O que a gente faz é medir o valor esperado de cada um desses termos. xx, zi, yz, separadamente. E como é que se mede um termo tipo XX ou YZ? Não é só medir Z sempre? Não exatamente. Para cada termo desses, pode ser que a gente precise aplicar algumas portas quânticas extras logo antes de fazer medição. Isso serve para alinhar os qubits na base correta para aquele termo específico. Por exemplo, para medir Z, a gente mede na base computacional normal, 0 ou 1. Para medir X, a gente aplica uma porta Hadamard antes de medir. Para medir Y, tem uma outra combinação de portas. O livro detalha isso direitinho, mas o conceito-chave é: medimos cada pedacinho da soma do hamiltoniano separadamente e depois somamos os resultados classicamente, multiplicando pelos coeficientes que acompanham cada termo. É um jeito de medir algo complexo usando medições mais simples. Entendi. É um truque esperto. E a escolha do ansatz, aquele circuito que gera o estado, isso importa muito para o resultado? Importa demais. É uma das partes mais críticas e onde ainda tem muita pesquisa acontecendo. O ansatz precisa ser, por um lado, expressivo o suficiente. Quer dizer, ele tem que ter a capacidade de representar bem o estado verdadeiro que a gente está buscando, geralmente o estado fundamental. Mas, por outro lado, ele não pode ser complexo demais. Se for muito complexo, fica muito difícil para o otimizador clássico achar os melhores parâmetros θ. Ou então o circuito fica muito longo e acaba sendo muito sensível ao ruído do hardware quântico. Existem ansatz mais genéricos e outros que são mais inspirados pelo problema específico, como os que são usados em química quântica. Ah, química quântica, o VQE é bastante famoso nessa área, né? Sim, é uma das aplicações mais naturais e talvez mais promissoras do VQE. Calcular a energia de moléculas com alta precisão é um problemão para computadores clássicos, mas é fundamental para descobrir novos materiais, catalisadores, medicamentos. O VQE oferece um caminho que pode ser mais eficiente para isso. O fluxo de trabalho típico, como o livro descreve, é pegar a descrição da molécula, traduzir ela para um hamiltoniano de qubits, usando uns mapeamentos como o de Jordan-Wigner, por exemplo, e aí usar o VQE para achar a energia do estado fundamental dessa molécula. Ferramentas como o Qiskit Nature ajudam muito a fazer essa ponte. Legal. E o VQE também sofre com o ruído dos computadores quânticos atuais? Torcer as medições de energia e atrapalhar o resultado. Por isso que fazer simulações com modelos de ruído e desenvolver técnicas de mitigação de erro é tão essencial. O livro até menciona a mitigação de erro de leitura como um exemplo. Tentar corrigir estatisticamente os resultados das medições para compensar as falhas que acontecem na hora de ler o estado dos qubits.
Antes da gente mudar de assunto, você mencionou que o VQE parece depender bastante do otimizador clássico. Isso não acaba virando um gargalo, não? É uma observação muito pertinente, sim. A performance do VQE depende crucialmente da capacidade do otimizador clássico de navegar pela paisagem de energia que é definida pelo Ansatz e pelo Hamiltoniano, e encontrar o vale mais profundo, que é o mínimo global que a gente quer. Se essa paisagem for muito complexa, cheia daqueles planaltos estéreis, os barren plateaus, onde o gradiente é quase zero, ou se tiver muitos mínimos locais rasos, o otimizador clássico pode ter muita dificuldade para achar o caminho certo. Melhorar essa interação quântico-clássica é um foco super importante de pesquisa hoje em dia. Muito interessante essa dinâmica quântico-clássica. Agora, o capítulo 8 nos leva para um outro mundo. Aprendizado de máquina quântico QML. Primeiro, talvez seja bom a gente dar um passo atrás e lembrar rapidinho o que é aprendizado de máquina ML no mundo clássico. Claro. De forma bem resumida, ML clássico é sobre criar sistemas que aprendem padrões a partir de dados para realizar tarefas específicas, sem que a gente precise programar cada regra explicitamente. O exemplo clássico é mostrar milhares de fotos de cachorros e gatos por um programa, e ele aprende sozinho a diferenciar os dois em fotos novas que ele nunca viu. Os pilares são um modelo, que é a estrutura que aprende, tipo uma rede neural, os dados, que são usados para treinar e testar o modelo, e um algoritmo de treinamento, que é o processo que ajusta o modelo com base nos erros e acertos nos dados. E o livro foca em qual tipo específico de ML para introduzir o QML? O foco principal, especialmente para começar a falar de QML, é no aprendizado supervisionado. É aquele tipo onde a gente tem dados que já vêm com as respostas certas, os rótulos. Classificação, como o exemplo do gato versus cachorro, e regressão, que é prever um valor numérico, tipo o preço de uma casa, são os exemplos mais comuns. O livro menciona também o aprendizado não supervisionado, que é achar padrões em dados sem rótulos, e o por reforço, onde um agente aprende por tentativa e erro, recebendo recompensas ou punições. E no aprendizado supervisionado? Por que é tão importante aquela história de dividir os dados em treino, validação e teste? Isso é crucial, é para garantir que o modelo realmente aprendeu a generalizar o conhecimento e não só decorar os exemplos que ele viu durante o treino. O conjunto de treino é usado para ajustar os parâmetros internos do modelo, para ele aprender os padrões. O conjunto de validação ajuda a gente a ajustar as configurações do processo de treinamento, os hiperparâmetros, e também a decidir qual é o melhor momento para parar de treinar, para não cair no famoso overfitting. Overfitting é tipo quando o aluno decora a prova inteira, mas não sabe resolver um exercício um pouquinho diferente daqueles que ele decorou. Exatamente essa a analogia. O modelo fica perfeito nos dados de treino, mas quando você mostra dados novos para ele, ele erra feio. O conjunto de teste, que o modelo nunca viu antes, de jeito nenhum, serve para dar a nota final. É uma avaliação honesta de como ele se sairia no mundo real. O objetivo do treino, no fim das contas, é minimizar uma função de perda, que mede o quão errado o modelo está usando o conjunto de treino como guia. Ok, revisão feita. E onde entra o quântico nisso tudo para virar QML? Qual a proposta? A ideia central do QML, como o livro introduz, é usar circuitos quânticos como parte do processo de aprendizado de máquina. A esperança, ou a hipótese, é que, para certos tipos de problemas ou certos tipos de dados, usar os recursos da computação quântica possa trazer vantagens. Vantagens como, por exemplo, aprender com menos dados, ou conseguir encontrar padrões que seriam muito difíceis ou até impossíveis para os algoritmos clássicos detectarem. E como é que os circuitos quânticos podem ser usados nesse processo? O livro aponta alguma direção mais concreta? Sim, ele prepara o terreno para duas abordagens principais, que vão ser detalhadas mais para frente nos capítulos 9 e 10. A primeira ideia é usar circuitos quânticos para transformar os dados de entrada, mapear eles para um espaço de características quântico onde talvez esses dados fiquem mais fáceis de separar ou classificar. Um exemplo disso seriam as Quantum Support Vector Machines. A segunda ideia é usar um circuito quântico parametrizado como o próprio modelo de aprendizado.
Nesse caso, os parâmetros do circuito quântico são ajustados durante o processo de treinamento de forma parecida com o que acontece numa rede neural clássica. É o caso das chamadas Quantum Neural Networks. Essa segunda ideia parece se conectar diretamente com o VQA e o QoA que a gente acabou de ver, né? Usar circuitos com parâmetros que são ajustados por um otimizador clássico. Exatamente. Essa conexão é fundamental e muito importante. Muitos modelos de QML que estão sendo explorados hoje são, na essência, algoritmos variacionais híbridos muito parecidos em espírito com o VQE e o QAI. O treinamento de um modelo QML desse tipo envolve rodar o circuito quântico, medir algum resultado, que vai informar a função de perda, e usar um otimizador clássico para ajustar os parâmetros do circuito, tentando minimizar essa perda. A filosofia por trás é bem parecida. Certo. E sobre as expectativas para o QML? É algo que a gente já pode esperar que resolva problemas práticos logo ou ainda está mais na pesquisa? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? O campo é muito novo, muito ativo, mas também muito especulativo ainda em termos de aplicações práticas. A curto prazo, é mais provável que o QML encontre nichos bem específicos. Talvez onde os dados tenham alguma natureza quântica intrínseca ou onde os modelos quânticos ofereçam alguma vantagem computacional muito particular para um certo tipo de estrutura de dados. Áreas como ciência de materiais, descoberta de fármacos, talvez finanças, são frequentemente citadas. Mas a busca por uma vantagem quântica clara, comprovada e útil em tarefas de ML do mundo real, essa busca ainda está em andamento. Os desafios de hardware, a necessidade de mais dados para treinar modelos quânticos e o desenvolvimento de algoritmos melhores ainda são bem grandes. Fazendo um balanço rápido desses 4 capítulos que a gente percorreu, dos 5 ao 8, foi uma jornada interessante, né? A gente começou com otimização, vendo o QAOA e o gás, depois mergulhou no VQE, que é focado em energias, mas também super útil para otimização e fundamental para a química quântica. E fechamos com essa introdução ao QML, que parece pegar muitas dessas ideias de circuitos variacionais e aplicar no contexto de aprendizado de máquina. Isso mesmo. E a gente viu alguns temas recorrentes, bem importantes, né? A predominância desses algoritmos variacionais, que são híbridos quântico-clássicos, a necessidade constante de traduzir os problemas do nosso mundo para um mundo quântico, seja na forma de hamiltoniano, seja como mapeamentos de características para os dados, e também o papel crucial das bibliotecas de software, como o Qiskit e o Pennylenny, que fazem a ponte entre a teoria e a prática, tornando possível implementar e testar essas ideias. E um ponto que o livro parece destacar bem é que não dá para ignorar as dificuldades práticas. A realidade do ruído nos computadores atuais, a importância de tentar mitigar os erros e como a escolha dos parâmetros desde a profundidade do ansatz até as configurações do otimizador clássico e o número de shots ou medições faz toda a diferença. Não é só matemática pura no papel. Com certeza, a implementação importa, e muito. E pensando no futuro, onde será que esses algoritmos vão estar daqui a uns 10 anos? Será que o VQE vai estar realmente ajudando a projetar novos medicamentos ou materiais? Será que o QoA ou o GAS vão ter encontrado nichos específicos em otimização logística ou financeira, onde eles superam os métodos clássicos? E o QML? Será que vai ter alguma aplicação onde ele oferece uma vantagem clara? É difícil prever, né? O hardware ainda precisa evoluir bastante, principalmente na questão da correção de erros, que ainda parece um desafio enorme. Sem dúvida. A computação quântica tolerante a falhas ainda é um horizonte um pouco distante. Por enquanto, a gente vive na era da mitigação de erros, tentando tirar o máximo de proveito dos qubits barulhentos que a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, a velocidade com que o campo evolui é impressionante. Novas ideias, novos algoritmos, melhorias de hardware surgem o tempo todo. É um campo muito dinâmico. Foi uma exploração densa por esses capítulos, mas muito fascinante ver como essas peças começam a se encaixar. Espero que a nossa conversa aqui tenha ajudado a clarear um pouco esses conceitos para quem nos ouve. Eu também espero que sim. E para deixar talvez uma reflexão final, pensando justamente nessa forte dependência que a gente viu nos algoritmos variacionais, VQoA,
muitos modelos de QML, dos otimizadores clássicos, fica a pergunta: será que, em muitos casos, o verdadeiro gargalo de desempenho hoje não está justamente na parte clássica dessa parceria quântico-clássica? E como será que a gente pode pensar em algoritmos que sejam verdadeiramente coprojetados, onde o quântico e o clássico trabalhem juntos de forma ainda mais sinérgica, superando as limitações um do outro? Excelente pergunta para a gente continuar pensando a respeito. Bom, muito obrigado por nos acompanhar nesta exploração profunda e até a próxima. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma conversa por aqui. Hoje o papo é sobre algo que soa futurista, mas está batendo na porta. Aprendizado de máquina quântico, QML. Isso aí. A gente vai mergulhar nessa área que junta computação quântica e IA. É pesquisa de ponta, sabe? E nosso guia é o livro A Practical Guide to Quantum Machine Learning and Quantum Optimization. Vamos focar do capítulo 9 ao 12. Exato. O livro tem uma abordagem bem prática. Vamos dar uma olhada em QSVMs, QNNs, arquiteturas híbridas e QGANs. São os 4 pilares que o livro explora nesses capítulos. E a missão aqui é descomplicar esse quantiquês todo, né? Tentar pegar a essência, o potencial, sem precisar ser PhD em física. Bom, vamos lá. Começando pelo capítulo 9. QSVMs, máquinas de vetores de suporte quânticas. Para entender o que, talvez valha a pena um pulinho rápido na SVM clássica. O que acha? Com certeza. É fundamental. Imagina assim, você tem dados de 2 classes, tipo e-mails de spam e não spam. Uma SVM clássica tenta achar uma linha, ou melhor, um hiperplano, né? Uma fronteira. Isso, uma fronteira que separa esses 2 grupos da melhor maneira possível. E não é qualquer fronteira, tem um detalhe importante aí. É a fronteira que deixa a maior distância para os pontos mais próximos de cada lado, né? Aquela avenida mais larga possível entre os bairros de dados. Perfeito. Maximiza a margem. Isso dá mais robustez para a classificação. E claro, tem a versão mais realista, a soft margin. Que permite uns errinhos. Umas casas invadindo a avenida, mas com um custo, uma penalidade. Exato. Mas o grande truque clássico, o pulo do gato, é o kernel trick. O truque do kernel. Ah, sim. Quando a separação não é tão óbvia, né? Justamente. Às vezes, no mapa original, não dá para separar com uma linha reta. O kernel é como se a gente, sei lá, olhasse de cima, mapeasse os dados para uma dimensão mais alta, onde magicamente a separação fica fácil, linear. E o legal é que a função de kernel calcula a proximidade lá nesse espaço superior sem precisar ir para lá de verdade, né? É uma matemática bem esperta. Muito esperta. E é aí que entra o quântico, com o kernel quântico. A ideia é parecida. Como essa ideia funciona no mundo quântico? A grande sacada é usar um circuito quântico para fazer esse mapeamento. Em vez de uma função matemática clássica, a gente usa um circuito para levar os dados para um espaço de características quântico. Uau! E como ele mede a similaridade lá? A fórmula é K de xy é igual a φ de x, φ de y ao quadrado. Parece assustador, mas a intuição é: pega os dados clássicos, x e y, usa um circuito quântico φ, que depende desses dados, para criar estados quânticos, φ de x e φ de y. Certo. Estados quânticos representando os dados. Isso. Aí o termo φ de x, φ de y mede a sobreposição, o quão parecidos são esses estados quânticos. E o quadrado é para ter um número real, uma medida de similaridade. Entendi. Então, o circuito quântico define a semelhança num espaço diferente, potencialmente muito mais rico que o clássico. O livro até dá exemplos de circuitos, né? Angle encoding, amplitude encoding. Sim, e outros mais complexos, tipo o ZZ Feature Map, que usa emaranhamento. Cada um tem suas manhas, seus prós e contras, quantos dados codifica, complexidade para montar o circuito. Mas a ideia central é essa: explorar esses espaços quânticos. Tá, mas na prática, o que a gente espera ganhar com isso? A promessa é que esses kernels quânticos achem padrões que os clássicos simplesmente não conseguem ver. Essa a aposta? Essa é a aposta fundamental, que a matemática do espaço de Hilbert, onde vivem os estados quânticos, permita ver os dados de um jeito novo, revelando estruturas escondidas para os métodos clássicos. Mas não é mágica, né? De jeito nenhum.
O livro mostra que tem todo um trabalho prático. Integrar com bibliotecas como o Scikit-learn, tratar os dados, normalizar é quase sempre obrigatório, às vezes até reduzir a dimensão com PCA se você tem poucos qubits para muitos dados. Faz sentido. Tem a parte da engenharia de dados e integração. E rodar em simulador ou hardware real com ruído, outro desafio. Exato. Essa ideia de mapear dados para espaços quânticos é poderosa. Mas e se a gente pudesse aprender a melhor forma de mapear ou processar esses estados de forma mais complexa ainda? Aí acho que a gente entra no capítulo 10, né? Redes neurais quânticas. Exatamente. É a evolução natural. Nas QSVMs, o circuito do kernel é meio fixo, dado o mapa. Nas QNNs, redes neurais quânticas, o próprio circuito quântico tem parâmetros que são, treináveis. Aprendidos. Como numa rede neural clássica, que tem camadas com pesos que se ajustam. Isso. Pensa numa rede clássica. Numa QNN, você pode pegar algumas camadas e trocar por um circuito quântico parametrizado, um PQC. Entendi. Então a receita seria: pega o dado clássico, codifica no estado quântico, passa por esse circuito quântico que tem uns botões para ajustar, Os parâmetros treináveis, sim. e depois mede para ter uma resposta clássica e usar isso para treinar a rede. O PQC é o miolo da QNN. Perfeito. Esse PQC é o motor quântico. Ele manipula o estado, pode criar emaranhamento, fazer transformações complexas. A ideia é que ele consiga extrair características úteis dos dados de um jeito quântico. O livro cita exemplos de arquiteturas como Two-Local ou Strongly Entangling Layers. E a medição no final? A medição traduz de volta para o clássico. Geralmente, mede-se o valor esperado de algum observável, tipo as matrizes de Pauli. Esse resultado vai para a função de perda, para calcular o erro e ajustar os parâmetros do PQC. O treino parece familiar. Função de perda, otimizador. Mas como calcula o gradiente? Tipo, a direção para ajustar os parâmetros num circuito quântico. Isso não me parece direto. E não é mesmo. É um ponto-chave de pesquisa. Calcular a derivada da saída quântica em relação a um parâmetro lá no meio do circuito. Precisa de técnicas especiais. E quais são? O livro menciona algumas. A regra do deslocamento de parâmetro, a Parameter Shift Rule, é uma bem conhecida, funciona analiticamente para certos tipos de portas quânticas, tem outras, claro, mas o ponto é, dá para calcular esses gradientes e usar otimizadores parecidos com os clássicos. E as ferramentas? O livro mostra como usar isso com, TensorFlow, PyTorch. Mostra. O PennyLane, por exemplo, é muito bom nisso. Ele deixa você usar uma QNN como se fosse uma camada do Keras dentro de um modelo TensorFlow. Facilita bastante. Ah, isso ajuda muito na integração. Demais. O Qiskit também tem suas ferramentas, claro, como a classe Two-Layer QNN, e se integra bem com PyTorch. Isso é explorado mais no capítulo seguinte, aliás. Mas olha, independente da ferramenta, o pré-processamento dos dados continua sendo chave. Escalar, talvez PCA. Sempre ele, né? Sempre. E aí vem a pergunta de fundo, parecida com a das QSVMs. Essas QNNs são só um jeito mais complicado de otimizar parâmetros? Ou elas podem, de fato, aprender representações dos dados de uma maneira quântica mesmo? Algo que uma rede clássica nunca conseguiria. É a pergunta de $1 milhão. E se a resposta for sim, talvez o caminho não seja jogar fora o clássico, mas combinar. O que nos leva ao capítulo 11, arquiteturas híbridas. Misturar tudo. Exatamente. É a visão mais pé no chão, eu diria. Principalmente agora com os computadores NISQ, que são barulhentos, intermediários. A ideia é usar o melhor de cada mundo. Tipo, As redes clássicas são ótimas para lidar com muito dado, pré-processar, pós-processar, e aí a camada quântica entra para fazer aquela parte específica onde a gente acha que o quântico pode dar uma vantagem. faz total sentido. Usar uma rede clássica para analisar uma imagem, extrair características e aí passar para uma QNN e fazer uma classificação mais fina, talvez com outra camada clássica no final. O livro dá exemplos disso. Dá sim, com PennyLane e TensorFlow. Mostra como montar modelos no Keras com uma camada quântica, QML.KerasLayer, no meio de camadas clássicas. E aqui o livro traz um ponto super importante.
Otimização de hiperparâmetros. Ah, a arte de achar os melhores valores. Taxa de aprendizado, tamanho do bet. Número de camadas, qubits, são muitas decisões. E aí entram ferramentas como o Optuna, AutoML, busca automatizada, para tirar um pouco da arte e trazer mais engenharia sistemática para achar o que funciona melhor. Essencial para sair do laboratório e ir para a prática, né? E o livro vai além da classificação binária. Mostra para múltiplas classes. Sim, explica as adaptações. Usar softmax na última camada, clássica, função de perda categorical cross entropy, codificar os rótulos como one-hot, são as técnicas padrão de ML clássico aplicadas aqui. E a integração do Qiskit com PyTorch que você mencionou antes. Como fica no híbrido? O livro detalha. O Qiskit usa o Torch Connector para plugar circuitos quânticos e modelos PyTorch. Aí ele introduz um pouco de PyTorch, tensores, módulos, o loop de treino manual, que dá mais controle que o FIT do Keras. E menciona rodar em hardware real. Menciona o Torch Runtime da IBM. É uma forma de tentar rodar o treino em hardware quântico de forma mais integrada, mas o livro alerta para os tempos de espera na fila, que podem ser bem longos. Entendi. Considerando tudo isso, ruído, poucos qubits, a complexidade de achar os hiperparâmetros certos, parece que o futuro próximo do QML prático é mesmo híbrido, né? Tudo indica que sim. É o jeito de começar a ter algum resultado, algum valor, enquanto o hardware não dá aquele salto quântico, literalmente. É uma abordagem pragmática. Falando em avanços e talvez coisas um pouco mais diferentes, chegamos ao capítulo 12. Redes adversárias generativas quânticas, QGANs. As GANs clássicas já são demais. Qual era a analogia mesmo? Ah, a do falsificador de arte e o crítico. É perfeita. O gerador, falsificador, tenta criar obras falsas tão boas que enganem o crítico. E o crítico fica cada vez melhor em pegar as falsificações. Um empurra o outro para melhorar. Adoro. Numa QGN, então, a gente coloca peças quânticas nesse jogo. Isso. Pode ser um gerador quântico, um discriminador quântico ou uma mistura dos dois. A configuração mais comum que o pessoal tem explorado é um gerador quântico para criar dados. Dados clássicos ou quânticos? Pode ser ambos. Mas para dados clássicos o comum é gerador quântico produzindo amostras que pareçam dados reais e um discriminador clássico, uma rede neural normal, tentando diferenciar o real do falso. E treinar isso deve ser um parto, né? GAN clássica já tem o risco de colapso de modo quando o gerador fica viciado em fazer só uma coisa. É ainda mais delicado aqui. Não é só minimizar uma perda, é achar um equilíbrio nesse jogo. E medir se está funcionando bem é mais sutil também. Não é só olhar um número. O livro mostra algum exemplo? Mostra um com PennyLane, PyTorch. É um exemplo mais simples. Uma QGAN com o gerador e discriminador quânticos aprendendo a gerar um estado específico de um qubit. É mais para ilustrar a mecânica, sabe? Entendi. E com Qiskit? Menciona um trabalho do Zolfall e colaboradores. Aí sim, mais voltado para dados clássicos. Gerador quântico, discriminador clássico, rede neural. O gerador quântico pega ruído aleatório, prepara um estado quântico e, com medições, gera dados sintéticos. O discriminador tenta separar esses dos dados reais. Interessante. Fico pensando aqui, além de talvez gerar dados clássicos de um jeito diferente, será que o grande trunfo das QGANs seria gerar amostras de sistemas quânticos complexos ou distribuições de probabilidade que são impossíveis para as GANs clássicas? Essa é, sem dúvida, uma das áreas mais quentes. Imagina poder gerar estados quânticos realistas para simulações, ou amostras de distribuições super complexas. Isso poderia ser revolucionário para química, materiais, física. Uau! Nossa, que jornada! QSVMs e seus kernels quânticos, QNNs aprendendo representações quânticas, a praticidade das híbridas e agora as QGANs nesse jogo de criação. Olhando para tudo isso que a gente conversou, baseado no livro, onde você acha que isso vai estar daqui uns 10 anos? Qual a projeção? Olha, no curto e médio prazo, eu apostaria que as arquiteturas híbridas vão dominar.
por causa das limitações do hardware NISQ mesmo. O grande desafio vai ser achar os problemas certos. Os nichos onde o quântico realmente faz diferença. Exatamente. Mesmo que seja uma vantagem pequena no começo. E que nichos seriam esses? Talvez QNNs para problemas que já são quânticos na origem, tipo química quântica, ciência de materiais. As QGIANs, como a gente falou, talvez para gerar dados para simulações quânticas ou modelar física complexa. Já as QSVMs, o sucesso delas depende muito da gente achar kernels quânticos que sejam comprovadamente melhores que os clássicos para problemas reais. E o que precisa acontecer para acelerar tudo isso? A lista é meio padrão, né? Hardware melhor, mais qubits, menos ruído, mais conectividade. Algoritmos QML, mais robustos, talvez tolerantes a falhas. Software mais maduro, mais fácil de usar. A integração com TensorFlow, PyTorch... Fundamental. E como a gente viu, automação. Ferramentas tipo Optuna para ajudar a otimizar esses modelos complexos. Vai ser cada vez mais necessário. Então, para fechar, vimos o potencial dos kernels quânticos, a estrutura das QNNs como aprendizes quânticos, a necessidade das arquiteturas híbridas hoje e o conceito intrigante das QGANs. Foi bastante coisa, mas espero que tenha dado uma clareada nesse mundo. Com certeza. E o mais fascinante para mim, pensando além de só acelerar o que já fazemos. Será que essas abordagens quânticas podem, lá na frente, destravar tipos completamente novos de inteligência? Novas formas de resolver problemas que hoje a gente nem imagina? O que seria pensar ou criar de forma quântica? Exato. Essa é a fronteira de verdade que a gente está só começando a espiar. Uma pergunta excelente para a gente ficar matutando. E com essa provocação a gente encerra hoje. Continue com a gente, continue explorando. O universo quântico ainda guarda muitos segredos e desafios. Até a próxima!